talvez não saiba quem fui eu. Talvez um sábio vos diga que fui outrora um poeta da ebulição, inimigo ferrenho das águas cristalinas. Cada tomo de poemas incendiários nós o abriremos, e mesmo sem ler, sabemos de que lado lutar. Todo negacionista da cultura é desde já meu inimigo jurado. Morre, verso meu. Morre como uma pessoa, anônima como tantas tombadas pelo capital. Camarada vida, a trote mais rápido, marchemos mais rápido. Lutamos pelas palavras, pela ciência, pela verdade. Com a língua áspera dos cartazes, eu nasço. Movimento incansável das ruas. Boa tarde para todos. Estão me ouvindo? Sensação que eu achei mais. Tá bom. Tá me ouvindo? Fala mais alto. Tá legal? Tá. Vamos lá, gente. Eu me chamo Og, eu sou de Paraty. Eu sou aqui o estranho nessa mesa. É difícil alguém de Paraty. Me classifico como estranho e estou aqui para contribuir com a mesa. E espero que tenhamos uma tarde na boca da noite já, né, satisfatória, que a gente tenha boas ideias, que a gente discuta coisas interessantes, que eu acho que isso vai vir naturalmente. E eu vou apresentar aqui, em primeira mão, eu vou apresentar aqui a galera aqui. Então o Jean, de lá para cá, o Jean é sociólogo, relações públicas e, sobretudo, um pensador e um escritor. Ali do lado do Jean, o Douglas, filósofo, construído no amálgama da periferia de São Paulo, com todas as contradições da grande cidade. Aqui temos a Cristine, que é uma educadora e uma pensadora das questões espirituais e filosóficas ligado à questão indígena. E ao meu lado, o Carlos, que é um cineasta e também um líder espiritual. Então, a gente vai começar com o Douglas, é isso? Ou com a Cris? Se for começar com a Cris, eu já vou botar uma pimentinha aqui na conversa para tentar dar o primeiro passo. Recentemente, eu vi uma fala dela, que ela fala muito, ela fala com perspicácia, ela fala com segurança, e me provocou, assim, que eu achei muito interessante, que é a questão do escuro que mora dentro de cada um, que é de onde a gente vem e que é muito negado pela nossa cultura ocidental. Então eu peço para que ela dê o início aí dentro desse contexto, por gentileza. Boa tarde a todos, meu caro Lúcio. Queria agradecer primeiro ao Jean pelo convite, né, de estar aqui. E estar aqui nesse momento, né, que envolve tantas pessoas que estão pensando, produzindo. Ontem eu estava refletindo sobre isso, né, de tanta gente junto para pensar, para divulgar os seus pensamentos, mas às vezes parece que isso fica só numa bolha, né, que esses pensamentos não vão muito longe. E aí eu vejo as pessoas consumindo livros. Será que a gente lê todos esses livros, né? Só uma reflexão.
Mas, bom, acho que ele me apresentou. Meu nome é Cristina Itaquá, eu venho lá da aldeia Rio Silveira, que é vizinho aqui, seguindo o caminho do litoral. A gente chega lá para baixo, em São Sebastião. E estou aqui esse ano para compartilhar um pouco, né, de pensamentos que a gente traz dentro de coletivos que muitas vezes não são escutados nas grandes mídias ou nas grandes universidades. Há muito tempo atrás eu estudei filosofia, mas muitas pessoas só são consideradas filósofos quando escrevem muitos livros ou têm títulos de mestres, doutores. Eu não tenho nada disso, mas eu me considero uma pensadora enquanto mãe, enquanto pessoa que caminha e que traz uma reflexão sobre o que eu acredito que é real e útil para se mover na ética do compasso lento, do beguei, que nem diz o papá. E quando você traz essa fala sobre o escuro, né, essa provocação que você trouxe, eu acredito que quem pode falar mais profundamente sobre isso é o próprio papá, porque foi com ele que eu comecei a despertar atenção para esse conceito do escuro como mãe de todas as coisas, né, da onde nascemos e para onde voltamos. E há um tempo o papá vem falando sobre esse lugar, né, de onde brota a vida. Quando a gente está lá dentro, né, do útero da nossa mãe, a gente está no escuro, e quando a gente encanta e desencarna, a gente volta para esse escuro. E todos os dias, quando a gente dorme, descansa e mergulha no mundo dos sonhos, a gente mergulha dentro desse escuro também. Então o escuro é muito acolhedor no sentido da mãe, né? Que a mãe acolhe, e o escuro também nos acolhe. E eu, enquanto educadora, eu venho observando que muitos educadores e mães e vós e tias falam que o escuro pode ser perigoso. Assim como às vezes andar na mata é perigoso. Há uma educação do perigo, né? Não vai aí, é perigoso. Escuro é perigoso. Aí a cidade fica tudo iluminada, né? Gasta toda uma energia para iluminar tanto. E à noite, o escuro, ele é tão profundo, porque tem os vagalumes, e tem as estrelas, e tem tantos seres iluminados à noite, que ficam ofuscados por essa mania esquisita de iluminar tudo e fugir do escuro. Então eu venho refletindo sobre essa dimensão do escuro dentro da nossa vida, desde o momento que eu saí do útero da minha mãe e vim aqui para esse mundo, para pensar e compartilhar pensamento ao mundo, né? Então, para começar, eu acho que é um pouco essa reflexão, mas eu queria também falar uma coisinha que me toca, que quando... Peraí que tem alguma coisa tocando aqui, uma flauta. Desculpa. Uma coisa que eu queria comentar, que quando nos convidaram para vir aqui, eu vi o título, né, desse encontro, dessa proposta de diálogo, e eu fiquei refletindo muito sobre a questão dos hábitos, né, e o quanto é importante nós todos, né, enquanto humanos, a gente pensar na necessidade de se ligar mesmo, né, de mudar, dessa mudança de hábitos, porque eu vejo muita gente criticando o agronegócio, criticando a mineração e, ao mesmo tempo, financiando esse próprio movimento de estupro. Eu venho falando muito do estupro da terra, e nós, humanos, nós estamos compartilhando com isso, direta ou indiretamente, né? E aí, quando eu vejo os outros seres, eu sinto um pouco vergonha quando eu caminho pela mata e encontro uma mãe cutia, uma mãe paca, uma lontra, porque eles olham pra gente enquanto humanos, somos humanos. E nós humanos, todos nós estamos bagunçando, uma vez que produzimos lixo, que produzimos palavras negativas, que pisamos muito pesado na terra. Então, eu penso que é muito importante nós criarmos coragem, né, e um pouco mais de atitude no sentido de mudar os hábitos no nosso dia a dia. Então, para começar, eu trago esse sopro
e passo para o próximo. Eu queria passar agora para o Jean, para que ele falasse um pouco desse lançamento do livro dele, né, que é sobre a insurreição, que é uma coisa que ela é individual e ao mesmo tempo é coletiva, e ao mesmo tempo que ela é utópica, ela é necessária, ela existe, e ela muitas vezes é negada pela própria estrutura, assim. Então eu queria que ele falasse um pouco desse trabalho dele aí. Boa tarde. Obrigado pela presença e pela pergunta, né? O que eu tentei fazer, né, é um pouco as palavras, né, que a gente usa às vezes: política, democracia, natureza, elas podem ter um sentido esvaziado ou um sentido subversivo, né? E de alguma forma eu tentei costurar isso a partir dessas das coletividades dissidentes, né? E acho que aí conversa com os quatro que estão aqui juntos, nesse pedacinho, é também a insurreição, ela meio que vai para além dos indivíduos, e aí forma coletividades, e a partir daí que o jogo começa a ser jogado, no sentido que é um jogo interessante, né? Onde as coisas que pareciam impossíveis se tornam possíveis, ou o que não era nenhuma questão passa a pautar todo mundo, né? Então um pouco a transformação começa aí, né? E aí começaria, a partir dessa perspectiva, conversando com muita gente, a política, a democracia, então isso tudo tem como chão muitas das coletividades que foram postas no lugar do que é chamado de natureza, né? E sempre no sentido pejorativo, né? Povos indígenas, escravizados, povo negro em geral, a classe trabalhadora também, né, como animais de carga, no sentido bruto, o LGBTQIA+, no sentido também, né, do queer, do objeto, né, então tá sempre ali, né, como colocado como natureza e colocado como pejorativo, e o que a gente vê é uma insurreição da natureza no sentido até do aquecimento global, da crise climática e tudo mais, como, né, o antropoceno, o capitaloceno, o plantationoceno, todas as tentativas de compreender essas transformações, mas também que, de alguma forma, o que a gente então chamou de natureza luta, né? Então, quando acho que o que a Cris estava falando logo agora, né, eu acho que tem toda uma vamos dizer que, falando de outra forma, o marxismo, de qual, mesmo na sua versão mais heterodoxa, do qual eu fui formado, ele acaba empobrecendo um mundo que é muito mais rico e interessante, e aí ele acaba, inclusive, perdendo toda uma miríade de potencialidades revolucionárias, né? Por aí, para falar rapidinho, óbvio, para a gente ter mais umas trocas. Eu vou convidar o Douglas agora, eu vou fazer aqui uma indagação também. Douglas, a gente vive, né, nesse momento na sociedade, assim, né, bem oportuno, a gente vive cada vez mais latente esse conflito, que não é de agora, né, e que perdura por muito tempo, sobretudo construído e alicerçado no poder da imagem, que é a estrutura do racismo.
né? Não é uma questão aqui de dúvida, né? Eu perguntaria para você, aonde está o negro e o índio nessa questão? Aonde eles se unem? Boa noite, um salve, né? Para quem colou, acho que... Poxa, não esperava pela pergunta, mas já que veio, vamos lá. Eu achei as falas econômicas. Sei não. As falas foram muito econômicas na relação com o tempo. Eu tenho uma forma de, sabe, disposição arte, sabe? Enfim, quero dizer em primeiro lugar que estou muito agradecido pelo convite. Poxa, quando eu vi o título, né, e aí é mania de estudante de filosofia, né? Eu vi o título, aí a gente separa, né? Vamos trabalhar. Cosmonismos brutal, eu fiquei muito interessado e tal pelo título, e aí, mas eu sou estudante de filosofia, não sou um filósofo, porque eu também não tenho idade ainda para isso. Quando eu tiver idade, aí a gente... eu vou falar, agora sim, sou filósofo, mas agora eu sou muito jovem para ser filósofo, figura velha, né? Mas enfim, vou começar para então responder a questão do companheiro, que eu cheguei aqui em Paraty, quando eu recebi o convite, eu falei, a primeira questão foi onde eu vou ficar, né? E aí eu acabei escolhendo um lugarzinho assim que se chama Condado, aqui em Paraty. E eu nem sabia, né? Não foi uma escolha 100% favela. Eu não sabia mesmo. Porque eu queria andar mesmo, e porque eu gosto de andar, fazer os meus peripatéticos, né? E eu observando a cidade, quando eu ando na cidade eu me sinto possuindo a cidade, sabe? Pegando a cidade com as mãos. Eu gosto muito de andar, então eu falei, eu vou ficar 4 quilômetros e eu venho andando, e vou pensando, olhando a cidade, vendo. E aí eu fui para o Condado aqui, que é do lado, certo? Isso tem a ver com a sua pergunta, certo? E eu cheguei no Condado assim, e aí eu lembrei do Brau na hora, porque eu falei, você sai da favela, mas a favela não sai de você. Você sai da favela e tá na favela de novo, porque o Condado é uma região de ocupações, né? A galera que, por conta da gourmetização desse lugar que a gente estamos, foi expulsa, os trabalhadores racializados, gente preta, né? Afro-indígena, tá tudo lá no Condado, certo? E é um lugar, no interior desse espaço, que sofre uma brutal repressão policial. Mas eu só soube disso depois de chegar no Condado, né? Porque eu comecei a observar cavalos na rua, sabe? Todo mundo preto, mesmo que quem era branco é preto, naquele espaço, certo? Isso tem a ver com uma reprodução e produção da vida social que organiza, para promover a sua reprodução, organiza os espaços de exclusão. Então, os ancestrais que construíram Paraty, aqueles que são os herdeiros desses ancestrais, não estão em Paraty, estão no Condado. Isso significa que há uma lógica social que organiza os espaços. E essa lógica social não é só... Tudo bem, o imaginário é muito importante, evidentemente. Mas não se trata só de uma abstração imaginária, isso organiza os espaços urbanos, geográficos, que orientam essa lógica excludente que baliza as forças de produção e reprodução balizadas por esse sistema que a gente chama de capital. Então eu começaria por aí, onde estão os negros e os indígenas. Eles estão nos espaços de exclusão, nesses não lugares. Mas eles estão nos lugares, segundo uma Weltanschauung, e aqui me permito o processo diletante de falar uma palavra em alemão, que significa uma visão de mundo,
E aí, contra essa visão de mundo, a gente põe uma cosmovisão, que é a tentativa ou a luta por criar um mundo onde caiba todos os outros. Certo? Então, esse é, para pensar a pergunta do camarada, essa é aquilo que nomeia o nosso encontro, né? A possibilidade desse encontro da multiplicidade que não seja obliterado por uma ideia de unicidade que, na verdade, utiliza a diferença simplesmente para não só excluir a diferença, mas para explorar a diferença. E para isso, e aí eu acho que a gente está numa encruzilhada hoje, que é muito séria. E aí eu acho que teu livro fala muito da encruzilhada que a gente está hoje. Que é, bom, como que tudo isso se organizou? Como que um horizonte em que a diferença, o outro, foi excluído, se projeta e é naturalizado a ponto de os lugares de exclusão, nesses lugares de exclusão, serem ocupados pelos corpos matáveis. E a nossa insensibilidade diária se projeta como se isso não tivesse problema algum. Eu acho que essa é a grande pergunta, e a grande pergunta tem a ver com uma resposta que... Grandes perguntas são sempre ingênuas, não é? Que é a modernização. Durante muito tempo se apostou na ideia de que a modernização iria incluir e possibilitar não os outros mundos possíveis de existirem nesse mundo, mas a adequação desses outros mundos possíveis ao mundo hegemônico. Então, durante muito tempo se optou por uma ideia de adequação ao status quo, através do processo de modernização, e aqui a gente pode falar, né, que essa foi a grande utopia liberal. Olha, o trabalho um dia vai se desenvolver e um dia essas pessoas deixarão as suas singularidades e passarão a agir de acordo com esse mundo que está posto. Isso entrou em parafuso, a gente sabe que não ocorreu, e que essas pessoas que não se adequaram, elas não só não se adequaram, como elas não são mais absorvíveis a essa máquina de moer gente que se chama capitalismo hoje. Certo? Como elas não são mais absorvíveis, a gente está... Quer dizer, ou a gente abandona o paradigma da modernização de modo que o nosso imaginário seja descolorizado, ou a gente vai ser morto, porque está posto, né? E aí, bom, para terminar, uma coisa que eu falei, eu estou vindo do Rio de Janeiro, eu falei lá para provocar, né? O capitalismo está morto. Foi isso que eu falei lá. O capitalismo está morto. Só que sob o seu cadáver, como um buraco negro, ele pode arrastar nós todos. E se a gente não se erguer imediatamente contra isso, vai ser a destruição da espécie. E isso implica, né, a nossa extinção. Bom, muito obrigado. Era isso que eu tinha. Agora eu vou dirigir aqui uma pequena indagação ao Carlos aqui, né, que trabalha, que está muito ligado à espiritualidade, à relação ancestral do homem, né, com a sua outra parte, que é ele também, que é o meio ambiente. E eu pergunto para o Carlos Papa, será que essa perda da espiritualidade não é um ponto marcante
nesse processo de destruição que nós estamos vivendo? Boa tarde a todos e quero agradecer também ao Jean por fazer esse convite. Bom, quero começar quando se fala da vida e o entendimento. O ser humano tem uma coisa assim muito incrível de pensar, né? E ver o mundo. É que eu sinto assim que houve uma destruição, mudar, né? Tem gente que pinta o cabelo, né? Tem gente que se disfarça, né? Muito bem. O ser humano tem uma coisa incrível. Eu vejo assim que a espiritualidade, a gente tem a espiritualidade, mas que a gente perdeu, se afastou por causa dessa, como os amigos disseram, essa forma de vida, esse projeto de vida foi para água abaixo, né? Que esse plano do projeto de humanidade viver bem é isso, sabe? Não tem um propósito. O propósito é aproveitar o meio dos fracos e se levantar e se remediar através dos fracos. A espiritualidade se perdeu na medida que o homem perdeu o sentido de viver. Que hoje eu vejo que a sociedade, todos como nós, já como se diz, nós somos mutante da inconsciência, porque achamos tudo normal. A pessoa ali passando fome, criança na rua, passando sem direção, sem teto. Mas achamos isso normal. Isso não é minha responsabilidade, isso não é comigo. Então, esse sistema já fez com que a gente ficasse doente, ter essa viravolta no sentido de que perdendo essa consciência da preocupação de dar mão, né? Ou entender por quê. E nós, ser humano, perdemos essa forma de vida, a importância do viver do outro, porque enxergamos. Imagina só se nós todos estivéssemos cegos, se não enxergasse ninguém, só vivia de sentido. Porque o cabelo, existe milhares de células, o corpo, existe vários poros, existe pelinhos no corpo que recebe todas as informações em volta, 360 graus, que o corpo, nós temos essa capacidade, mas que a gente perdeu, porque enxergamos. E onde, quando a gente enxerga, a gente aponta um ao outro o defeito do outro, o outro é mais belo, o outro não, existe de classificar. Então, a gente acredita muito no que a gente vê. A gente não enxergamos, a gente não tem capacidade de sentir o verdadeiro, o sentimento, o amor
do outro porque a gente não enxergamos, não sabemos. E é por isso que há ainda muito tempo ainda a gente vai se debater sem chegar a esse entendimento. A cosmologia tal, esse sentimento é ter que sentir pelo menos o pé na hora que você caminhar e sentir o barulho, cada lugar que você caminhar, sentir a energia de cada lugar. Para sentir o ambiente, o lugar que você pisa e sentir o som do seu espaço. Só que a maioria da gente, a gente tem medo de fazer isso porque pode pisar em cima de alguma bactéria, ou a gente já começa a criar medo. E o medo começa a aumentar cada vez mais e ter essa desconfiança. E a partir do momento que você cria essa desconfiança, você estará mais se sentindo vulnerabilidade de informações torto. E a partir daí, você acaba se tornando pessoas vulneráveis de todas as coisas. E onde vem essa descrença que somente remédio ou dinheiro ou pode um bom status que pode te salvar, ou menos pode trazer outra forma de se alimentar para se continuar vivendo. Então eu vejo essa forma. A espiritualidade morre a partir do momento que você não sente mais nem o cheiro e o lugar que você mora, nem conhece tão pouco o lugar que você dorme. Em volta tem plantas, tem árvore, tem pássaro, tem vento. Da onde vem o vento? De lá ou para cá? Cada dia tem os seus códigos diferentes um do outro. A gente tem que olhar e entender os códigos, ouvir. E na maneira que a água bate, a água corre, os insetos cantam, o pássaro canta, as folhas caem, são todos códigos. Quando você percebe isso, que são códigos, as leituras que você faz na vida do dia a dia, aí você começa a entender o seu corpo, que você faz parte daquele ambiente, você entendeu até mesmo que não precisa mais essa comunicação diferente das pessoas, porque a energia se conecta com o outro. Então existe esse código para ser entendido, mas quando a gente é bloqueada espiritualmente, a gente acaba só julgando. Então, onde a espiritualidade morre, quando a gente acaba perdendo o amor. Muita gente fala do amor e felicidade, né? E aí as pessoas buscam, correm atrás do amor, vai lá para a Índia, não sei para onde, para buscar o sentimento do amor. E o amor está dentro de você mesmo, que o amor se traz dentro do escuro. Quando você fecha o olho, o escuro não tem preconceito. O que tem preconceito é esse dia, no momento que a gente enxerga. Eu tentei escrever um poema assim, pensando assim: maldito meu olho que enxerga para poder mentir que eu amo, dizer que eu amo, dizer que eu adoro, dizer que
eu sou verdadeiro, mas eu o tempo todo estou falando mentira, porque se eu não enxergasse, eu falaria o sentimento verdadeiro, eu falaria do amor verdadeiro, porque eu estou vivendo e sentindo sem olhar e sem entender, sem perceber quem é em volta. Mas esse amor é muito rígido, esse amor é tão acolhedor que não escolhe nada, só escolhe o sentimento verdadeiro. Esses são amor verdadeiro. E a partir do momento que você olha e julga, ou beleza, isso não é amor, só é porque acredita. Você acreditou porque você está vendo, só por isso. Acho que a espiritualidade se perde nesse meio. Obrigado. Dando seguimento aqui, eu vou perguntar para a Cristine. Ela fez uma fala também que me tocou bastante, que vai de encontro aqui o que o Carlos acabou de falar, que ela falou da resistência dos pássaros, né, das grandes cidades, da resistência dos pássaros, das pequenas plantas. Essa seria uma forma da natureza estar mostrando para a gente, Cristina. Você vê isso? Como que você vê isso? Eu queria que você colocasse isso para todo mundo aqui. Como que você vê essa resistência? Tem a ver com o trabalho do Jean também, né? Dessa insurreição da natureza. Depois o Jean pode falar também, mas... Eu tenho observado muito essa capacidade muito potente, assim, criativa, né, desses seres todos se metamorfosearem ou se reconstituírem em meio ao cimento, em meio ao lixo, em meio ao esgoto que nós produzimos, né? E uma coisa que eu fico refletindo é que aqui onde nós estamos, aqui é um território de Nheru, a Mata Atlântica. Entender o que é a Nheru, que esse nome Mata Atlântica deram, né? Não sei o que significa por causa do Oceano Atlântico, mas Nheru, entender esse conceito desse território onde nós pisamos, é entender muitos pontos que ligam com essa resistência. Porque Nheru significa onde as almas, os espíritos se banham. E esse território em que nós vivemos foi o primeiro território onde tudo começou. Essa bagunça, essa falta de respeito para com todas as formas de vida. Hoje em dia o brasileiro só fala da Amazônia. Temos que salvar a Amazônia? Claro, temos. Mas o Brasil não é só a Amazônia. Temos muitas florestas, muitos seres vegetais, animais, minerais, seres visíveis e invisíveis que resistem em meio a toda essa bagunça que o capital e essa ordem e progresso estampada nessa bandeira que criaram representam o nosso país. Mas a Nheru resiste. E reexiste, se reproduz de uma forma, numa capacidade tão incompreensível a nós que somos tão limitados, porque o tempo todo a gente tem medo das coisas. E essa pandemia que passou aí há pouco, ela nos mostrou isso. A nossa pequenez diante da dimensão do que é um vírus, do que é uma bactéria, do que são esses seres invisíveis que convivem com a gente e que nós, dentro da nossa razão, a gente se acha tão superior, mas nós não somos absolutamente nada, porque qualquer dorzinha nos derruba. Agora tem algumas plantinhas que são tão profundamente incríveis que elas brotam no meio do cimento. Eu acho incrível quando eu estou andando na cidade e eu vejo algumas plantinhas brotando. Você procura ali, você não está vendo terra, mas elas estão brotando. É que nem a jataí.
Já viram a abelha jataí brotando no meio do cimento de um bloco no meio da rua? Tem muita jataí por aí, espalhada entre calçadas e espaços no meio da cidade, resistindo, porque as árvores foram derrubadas, né? Então às vezes elas constroem seus ninhos dentro das telhas, como chama? Tijolo. E estão vivendo. Sem as abelhas não existem a vida. As abelhas, os morcegos, são seres muito, mas muito importantes para a vida daquele e de toda essa floresta que nos circunda, né? Então entender essa resistência desses seres todos que convivem com a gente nessa morada é importante para a gente perceber quem nós somos, né? Porque nós humanos, eu não consigo entender. Meu filho pequeno de 9 anos, ele me pergunta muito as coisas. E às vezes eu paro e fico refletindo horas sobre os questionamentos dele, que fazem muito sentido para perceber o quanto nós somos contraditórios, nós humanos. Ainda mais quando a gente vai crescendo. As crianças são muito sensíveis nesse olhar e nessa percepção da realidade, né, da relação de tudo que habita. Agora a gente vai crescendo e a gente vai criando parece que vai usando salto, né? Eu nunca consegui usar salto. Eu admiro as mulheres que andam com aqueles saltos assim, se equilibrando, né? Então, mas parece que os humanos, quando crescem e viram adultos, todos vestem um tamanco grande. E aí começam a se achar num patamar superior a tudo. Aos fungos, aos cachorros, aos gatinhos, às corujas, né? E aí tudo a gente quer afastar. Todo mundo acha bonito falar de natureza, mas ela lá e eu aqui. Então essa plastificação do mundo moderno, na vida, na alimentação, em tudo. Os humanos se plastificaram para viver, mas é super bonito falar de natureza. Mas perto dela é sujo. Eu sou educadora, então eu falo muito disso, eu acho importante a gente pensar nisso. Dessa educação sanitária que inventaram, onde tudo é sujo, a terra é suja, então as crianças têm que se limpar. Quem inventou que a terra é suja? Da terra brota a vida. Se não existisse terra, ninguém ia comer. Então acho que a gente tem que repensar um pouco e tentar aprender com a resistência de todos esses seres que vivem insistindo em sobreviver, com essa nossa arrogância racional de querer ser superior. Eu fico pensando muito nisso. Poderia deixar à vontade, só vou dar um pitaco aqui, gente. Como morador, como um cara que nasceu aqui em 1968, eu vou me reportar ao Douglas ali para dizer para ele, para dar uma consolidada no que ele falou. Paraty, para quem não sabe, né? Eu acho que muitas pessoas aqui não sabem, Paraty está no ranking dos municípios do estado do Rio de Janeiro mais violento, com maiores índices de homicídio. Eu acho que a gente perde, e feminicídio também, a gente perde, acho que para Caxias, a gente perde para Nova Iguaçu. A gente tem toda uma complexidade, né? A gente está dentro dessa estrutura, que é uma estrutura belíssima, né? Aqui no caso, a gente está, antigamente tinha off, flip, aqui no caso a gente está na flipei, né? A gente está numa estrutura, mas a gente tem toda essa estrutura, tem todo esse aparato do Estado, a gente tem essa polícia ostensiva, mas assim, a realidade do município é muito diferente do que aparece nas imagens. O Douglas, por exemplo, apesar de estar vivendo ter se instalado num local como ele relatou, sentiu, né? Relatou e sentiu, porque ele já tem esse conhecimento de origem, né? Aquela situação ali que marca, né, um território aonde a polícia chega com um olhar diferenciado. Eu falaria também de um outro modo, que é o centro histórico de Paraty, um lugar onde eu brinquei, onde eu tomava café nas casas,
onde eu brincava com meus amigos por ali, dentro das casas, um ficava na casa do outro, tinha as festas. E agora é o quê? É um grande shopping a céu aberto, né? A função do centro histórico, a gente tem a Flip, a gente tem o festival de jazz, a gente tem um outro festival, a gente tem isso e aquilo, mas a função dele é servir de um espaço de consumo, né? Aí você consome as coisas, você consome a imagem. Então isso está muito marcado nesse espaço. É interessante que as pessoas tenham essa percepção, assim. Eu me atento para isso. Esse lugar, por exemplo, onde a gente está aqui, aproveitando o que a Cristina falou, esse lugar aqui não era terra. Esse lugar é uma parte desse rio. Esse lugar sofreu um processo de urbanização, né? E aqui virou terra. Não era terra, a praia não tinha essa configuração. Ah, foi a natureza? Não, foi a natureza. Como nós modificamos isso. Então, uma fala do Carlos, que eu acho bem interessante, né? Essa falta de ligação, né? Eu acho que parece ainda, por incrível que pareça, por a gente estar no século XXI, por a gente estar em tudo isso que a gente está passando, né, recentemente, que é essa destruição desenfreada da Amazônia, né, demonstrada através de gráfico, através de imagens, e essa degradação do próprio ser humano, dessa indiferença, né, da gente olhar a pessoa numa condição de rua e a gente parece que não vê, né? Parece que aquilo já se tornou normal, né? Então, eu acho que a gente tem que colocar isso em xeque, assim. Dentro disso, eu pergunto ao Jean, nós estamos dentro de uma guerra civil não declarada? Eu sei que a pergunta não foi para mim, mas só por ver o traje da polícia no Rio de Janeiro, fica claro que é uma guerra civil. Né? Parece ser uma obviedade, né, que tem essa guerra civil. Ela é constitutiva, né, do que a gente chama de Brasil, né? E apesar de tudo, né, a Constituição de 88 era importante porque ela é a primeira vez que o Brasil reconheceu que tinha gente, coletividades, povos aqui antes, né, do pai de todos os golpes, né, em 1500. Só que essa questão, nem para os críticos do sistema, era colocada, ou ainda, talvez nem seja totalmente, né? E eu acho que de alguma forma a gente vive com contradições, como o Douglas colocou, e de forma, às vezes suave, escondida, às vezes mais explícita, uma insurreição negra, também nas últimas décadas, né, que vai instalando essas questões, né, que a Denise Ferreira da Silva, que escreve o prefácio, a pergunta dela é por que não tem uma crise ética com as mortes? Né? Como que um país, né, que supostamente tem uma coletividade, né, um grupo no caso, dezenas de milhões que convivem, pode tolerar o que o Papá falou ou essas mortes, né? Como que um país mata a sua população, né? É possível explicar Bolsonaro no sentido mais, entre aspas, sociológico ou não, político, mas tem uma dimensão existencial, de um abismo existencial, que é constitutivo do país, e enquanto a gente não encarar isso de verdade, a gente não vai nem começar a sair, né, dessa... Eles matam uma certa população, né? Sim, sim. E não mata só a população sem a gente pensar que não tem uma separação entre o que a gente chama de pessoas e o que a gente chama de não humanos. É também, eu gosto muito, o livrinho é uma contação de história, né? Ao mesmo tempo tenta tecer os fios de tradições menores do que a gente pode chamar de esquerda, mas também uma série de contações de história. E uma delas é
Eu fui, inclusive, com uma das 8 pessoas a quem é dedicado o livro, ver o filme do André Tonati, um cineasta aí, que eu acho que é do cinema marginal, Sérgio da Desordem, e me marcou muito a imagem que é a Transamazônica sendo construída, então não é um tronco, não é uma árvore gigante sendo derrubada, e ele põe ao lado o Marighella, tombado na Alameda Casabranca, em São Paulo. Eu até achei estranho no começo, porque falei, não, o Marighella era aquele comunistão antigo, desenvolvimentista, né? Mas aí isso pode ser defendido, mas eu acho que tem o que mais forte dessa conjunção é isso, é sempre quando se assassina, a pessoa está assassinando também o meio, né? Então é uma guerra também contra o que a gente às vezes chama de natureza, né? Até porque essas questões estão totalmente ligadas, né? Por exemplo, aí tem uma presença dos Estados Unidos forte, né? Mas os Estados Unidos ao revés, ao avesso, né? E aí tem esse massacre no século XIX, né, de milhões de bisões, né, de búfalos, né? Porque matar os bisões era também matar o povo do búfalo, do bisão, né? E a própria pandemia atual, né, com esse rebote agora e tudo mais, ela também, segundo um biólogo marxista, ela tem a ver com uma opção pela agricultura intensiva, né, pós-segunda guerra, com raízes escravocratas, vindo dos Estados Unidos, mas não só, a famosa plantation e depois o que vai ocorrendo mais, com o urbanismo desenfreado, né, que eu acho que tem a ver com o que foi falado antes, e também com o desmatamento. Né? E aí você cria essa panela de pressão que permite, né, essas epidemias e passar para a pandemia e tudo mais. Você como que nenhuma questão a gente pode separar, né? Um pouco que a Cris falou também logo agora, né? Então, Mas da onde veio a Covid? Veio da China? Por que você não está citando ela? Oi? Ô, a China, onde que veio a Covid? Parece que é da China. Ah, e você, ó, você tá falando do Brasil, mas tem que, ó. Tá bom, vou ficar na minha. Tudo bem, cara. Mas onde que veio a Covid? Veio dos macacos, veio da onde? Veio de avião? Parece que é do pangolim, né? Mas por que, tá que é bom, da China? tá bom, porque a China pegou essa agricultura, pegou essa mesma opção, né? Tipo, você tem essa agricultura intensiva, que é por isso que o interior de São Paulo se expressou como se expressou. Porque é uma subjetividade do agronegócio, que é também a base brasileira, material da economia. Mas uma história que eu acho que é muito bonita e tem a ver com a pergunta do Ório, que Douglas colocou também, é a Débora Maria da Silva, das Mães de Maio, ela estava se deixando morrer no hospital. Né? Aí ela está dormindo e o filho dela, Rogério, que foi assassinado pela Polícia Militar de São Paulo, na Baixada Santista, aparece e pega, né, ela pelos braços e levanta e fala: vamos, mãe, vamos para a vida. E ela acorda tudo, pensa, tive um sonho, tudo, e quando vai tomar banho, ela vê as marcas das mãos do filho no braço. Né? Isso acho que é interessante, porque os mortos também lutam. Né? Um pouco, a tradição da esquerda é de uma transmissão político-cósmica de gerações de lutadores que não tem nenhuma outra opção existencial a não ser lutar, entrar na batalha e dar o que puder, né? O seu corpo, os seus afetos, as ideias. Né? E eu acho que isso é um exemplo importante, né? Porque é o grande tema, a sobrevivência, que agora atinge porções muito mais amplas, né? Mas que sempre atinge os mais vulneráveis, mas essas coletividades têm um repertório que é inacreditável, né? E uma força, uma riqueza existencial. Mas se a gente pega o que a gente chama de cultura brasileira, falar muito rápido, tira a contribuição dos povos africanos, dos povos originários, fica pouca coisa. Né? Isso ao mesmo tempo é apropriado e está em debate, é o grande debate, né, brasileiro, digamos. Né? Na medida em que não dá mais para ignorar, isso é recuperado,
mas ao mesmo tempo tenta essa domesticação, né? E eu acho que esse eu acho que é o principal embate que eu vejo e que o Douglas até comentou, e eu acho que tenta conversar, né? Às vezes muitas vezes nem diretamente, mas fazendo as curvas do rio aí, porque me pareceu a melhor forma, né, de fazer isso, né? E o Papá deu uma saidinha, né? Mas eu acho que se a gente tem um motivo para ser anticapitalista, contra o capitalismo, é a questão da saúde mental, né? Eu acho que assim, é uma coisa, né? A grande epidemia, né? E eu acho que aí a gente tem, né? Tem a ver um pouco que a Cris falou também antes, tem uma ciência selvagem, uma tecnologia que envolve também relação com não humanos, né? Por exemplo, né, a gente sempre fala da formiga e fala da rainha, né? Aí parece que é uma rainha soberana que manda em todas as formigas. E estudiosos das formigas vão dizer que a grande maioria das formigas a gente nem vê, porque elas estão ali debaixo da terra e tem todo um debate, né? Que a gente está falando, talvez elas fiquem vendo Netflix ou estejam na rede, elas não trabalhariam. Então talvez tenham um reino da fartura aí, e não um reino da soberania monárquica, né? Porque como uma frase, né, do C.L.R. James, né, que o único lugar onde não houve sublevação de escravizados é nos livros dos historiadores capitalistas. Então, o que as pessoas dizem, né, sejam estudiosos reconhecidos ou não, diz muitas vezes mais sobre eles mesmos do que sobre a situação descrita, né? Eu acho que tem essa questão da saúde mental, como tem essa parte para não falar demais, ela tem muito a ver com uma máquina de descrença, né? Que estão querendo, quando o Og fala do centro histórico, estão querendo falar para a gente que somos indivíduos consumidores, somos pessoas isoladas umas das outras, e também que no fundo está falando, não acreditem, não mudem, não se organizem, não se juntem, não transformem, né? E é um pouco isso que dá, eu acho que esse nó existencial. Eu vou tomar a liberdade de ler aqui uma parte do livro da Bell Hooks, que é uma pergunta que eu estava dentro do contexto da pergunta que eu fiz para o Douglas, mas eu acho que ele caminhou para outro viés, mas eu vou reforçar agora. Ô Douglas, é o seguinte, eu vou ler esse aqui, eu queria que você dissesse como que você entende isso dentro do contexto brasileiro e, sobretudo, de novo, a questão da mídia. Ela fala o seguinte: ambos, negros e indígenas, foram profundamente afetados pelas representações degradantes que continuam sendo as imagens dominantes apresentadas em filmes e na televisão, retratados como covardes, canibais, incivilizados. As imagens dos índios nas telas espelham as imagens dos africanos. Quando a maioria das pessoas assiste a imagens degradantes de negros e indígenas diariamente na televisão, não pense sobre o quanto essas imagens nos causam dor e sofrimento. Eu queria que você colocasse um pouco disso, e também fico para eles aqui, no Brasil ainda, na vida, na atualidade brasileira. Bem, como eu acho que a gente está num caminho muito interessante aqui mesmo, que mexe, na verdade, com algumas sensibilidades, né, com alguns afetos. Então eu vou expor onde tudo começou, para mim, no questionamento acerca do que se trata o imaginário.
desvirtuando um pouco do tema, mas eu acho necessário. Poxa, acho que não, tem tudo a ver. Bom, a primeira vez que eu me deparei com a questão de como o negro, de como racializado é organizado nesse imaginário da produção cultural, tem a ver, na verdade, com meu pai. Meu pai era um negro retinto do samba, né? Que tomou um tiro, porque ele era da turma do deixa disso, né? Porque ele manja a turma do deixa disso, o pessoal vai brigar, ele entra no meio, deixa disso, sabe? O parceiro dele mesmo puxou a arma e disparou acidentalmente nele. E era uma arma de matar pombo, que a gente chama, que é um revólver 22. Nem mata, mas arrebentou a vida do meu pai, porque a bala de 22 anda no corpo e acertou a coluna cervical. Meu pai, que era do samba e organizava o samba, ficou paraplégico. E aí eu escutei uma frase lapidar da minha infância, que fez eu pensar o que é essa organização do imaginário, que é, porra, além de ser preto, ainda ficou paraplégico. Fodeu, não tem mais nada, né? Bom, a partir disso eu vi que tinha um olhar, uma questão de um olhar que era dirigida não só para o meu pai, mas enfim, para a família nossa negra, que era um olhar que dizia algo, né? Um olhar cuja figuração desse olhar, a projeção desse olhar para o outro, tinha alguns significados que, quando criança, eu não entendi. Quando eu vou entender isso? Eu vou entender isso quando eu entro no movimento, né? Quando eu vou atuar na luta do movimento negro, e aí eu passo a questionar esse olhar. Agora, esse olhar ele é muito fantasmagórico, porque ele não parte só de um olhar que se projeta do branco com relação aos racializados, mas como os racializados se entendem nesse olhar. Então, bom, estou fazendo essa primeira introdução só para dizer o seguinte: isso aqui tem a ver com Fanon. Quando eu vou estudar Fanon vai pensar, a primeira coisa que Fanon vai pensar é o seguinte: olha, a gente precisa entender a dimensão da linguagem. É muito curioso, porque Fanon, como psiquiatra, né, martinicano, faz um estudo em filosofia, vai estudar em Paris, na Universidade de Lyon, para fazer medicina, ao mesmo tempo que ele faz o curso com Merleau-Ponty. E ao mesmo tempo que ele tem uma enorme influência ainda ocultada com Simone de Beauvoir. E ele está pensando no campo fenomenológico, ele vai chegar à conclusão de que o corpo racializado é um corpo fenomenológico. E o que ele quer dizer com isso? Que o corpo racializado ele expõe uma forma de apresentação que imediatamente reduz a subjetividade do indivíduo apresentado a uma nomeação que é dada pelo outro, que é uma nomeação dada pelo colonizador. De modo que os racializados têm a sua humanidade obliterada, justamente porque essa nomeação condiciona o complexo inato de que o racializado é aquilo que eu digo que ele é. Então esse corpo que se apresenta imediatamente como um corpo marcado, demarcado racialmente, ele não importa o que você é a partir de agora. Você é um negro. Você é um indígena. Isso. Por ser negro e indígena, eu sei que você vai agir de determinada maneira. E aí eu excluo a subjetividade e Fanon, depois Bambé, Achille Bambé, vai chegar à conclusão de que, enfim, a noção de raça, ela serve para obliterar a própria humanidade. A gente pode pensar, sei lá, num registro humanista, talvez, mas enfim, não vou entrar no mérito agora. Mas a questão é, como depois que isso vai para a produção cultural? E aí eu trago uma outra anedota, tá? Que a gente já está no registro confissional mesmo, então... eu gostava do Indiana Jones, certo?
Fui uma criança apaixonada. Tenho para mim, segundo a minha analista, que o Indiana Jones foi responsável, inclusive, por escolhas profundas na minha carreira. Com quem eu me identificava no Indiana Jones? Com certeza não era com o menino indiano, nem com os antropófagos que fazem rituais em algum lugar mítico do horizonte branco do que significa a Índia. Eu me identificava com quem? Com o homem branco de chicote na mão. Certo? Ia ser o Harrison Ford. Então, quando a gente fala de imaginário, de descolorizar o imaginário, a gente está também colocando em xeque uma certa reprodução na linguagem e nas formas de conhecer que obliteram todas as contribuições que os racializados deram para a consolidação de um horizonte humano. Que é uma... Vou dar rápido, né? Quando eu li Samir Amin, um livro muito importante, tá, que foi traduzido no Brasil ano passado, apesar de ter feito um pouco palácio, mas também estava na pandemia, eu acho, que é o eurocentrismo. Por exemplo, uma das grandes questões que me pegou assim, foi o Samir Amin falar assim, bom, a noção de universal, da onde que ela parte? Todo mundo vai falar, não, foram os europeus, não é isso? Né? O universal para excluir os outros. Mas não, é uma noção egípcia. Tá ligado? O que eu quero dizer é o seguinte, que houve algum momento, isso é datado, é registrado, você não precisa de muito esforço. Se você estudar filosofia e a história, você percebe bem que houve algum momento no processo de modernização capitalista que se inicia com o grande golpe de 1500, houve algum momento que foi preciso organizar um imaginário através da linguagem que obliterasse todas as heranças que povos não europeus deram para a contribuição humana, no geral. E aí, rapidinho, porque isso tem a ver com a indústria cultural vai, e aí tem a ver com o espetáculo, né? E a indústria cultural vai ser balizada por essa forma de linguagem. Mas quando a gente volta para a filosofia alemã, curioso, eu, Douglas, nascido no Ceará, Nova Olinda, uma região do Cariri, certo? Minha mãe imigrante, vai parar num local chamado Itacoaxetuba, em São Paulo, que é o extremo do extremo leste, certo? E eu vou fazer o quê? Depois dessas confissões que eu fiz para vocês, eu vou estudar filosofia alemã. Nego metido, né? Chegaram, né? Eu e outros companheiros temos essa... mas por que você não vai estudar as questões do seu povo, sabe? Não, quis estudar filosofia alemã. É isso. Eu quero estudar filosofia alemã. E por que eu fui estudar filosofia alemã? Porque eu queria saber exatamente o momento da construção de um imaginário que oblitera a contribuição de vários povos para a construção do comum. E eu detectei. Não foi muito fácil, aliás, não foi muito difícil, né? Romantismo alemão, filosofia de Herder, quando a noção de raça se torna biologizada e vai culminar no nazifascismo, né? Que aí é quando Césaire vai falar, olha, nossa, eles estão, né, chocados com o nazifascismo, e a Césaire está relativizando. Isso é importante que se diga. É importante que a gente entenda pontualmente o que significou o Holocausto judeu, tá? Mas a Césaire vai dizer o seguinte, olha, o que está acontecendo hoje na Europa, a Césaire foi contemporâneo do nazifascismo, é a política colonial fora dos muros da Europa, certo? Então a Europa está lidando com o seu real. Guerra lá na Croácia, né?
que aí, peraí, né, que os europeus, os noticiários, peraí, poxa, mas aqui as pessoas brancas, de olho claro, azul, o que está acontecendo? A gente está acostumado a ver isso no Afeganistão, no Irã, no Iraque. É exatamente isso, né? Não, eu lembro de uma senhora alemã, né, que deu ocorreu uma grande enchente na Alemanha, né? E ela falou assim, nossa, mas essas coisas acontecendo na Alemanha, no terceiro mundo é tranquilo, né? A gente vê isso acontecendo, mas na Alemanha isso é muito. Então tem tudo a ver com esse imaginário. E aí, bom, para finalizar, para mim não monopolizar a fala, quando a gente fala de descolorizar o imaginário, a gente está falando de algo radical. Né? A gente está falando no sentido de, em primeiro lugar, a gente também não deve exercer o mesmo movimento que foi exercido através da obliteração que foi feita como forma de controle político que a Europa estabeleceu no sentido de excluir os povos das contribuições humanas, né, das contribuições de organização de uma humanidade melhor mesmo. E a produção cultural, de maneira geral, ela organizou e permanece organizando esse imaginário. E aí, atenção aqui, né? Também a produção cultural já sabe que nos últimos 30 anos, mas a luta é muito mais longa que isso, tá? A luta antirracista radical avançou de tal forma que ela teve que abrir concessões, certo? Só que como ela abre as concessões? Adequando as formas de luta ao registro da gestão. Isso é algo que a gente tem que ficar esperto. Mas voltando à produção cultural, quando a gente fala de descolonização do imaginário, o que a gente está falando é de uma luta radical que passa por uma investigação, passa por uma formação, mas toda formação que não se voltar à transformação no quadro que a gente está, é uma formação diletante, portanto não nos interessa. Então toda formação é para uma transformação através do questionamento radical dessa herança colonial que nos pesa as costas até hoje. É isso. Eu vou aproveitar aqui, né? Eu queria que aqui o Carlos Papa e a Cristina Itaquá, não sei assim, o que eles pensam a respeito, mas dentro da questão da educação, a educação formal, ela seria uma porta de entrada para uma mudança de pensamento em relação ao índio, em relação ao modo de produção, a maneira como a gente vive, assim, você como educador, ele como cineasta, o que vocês acham daí? Existe uma possibilidade? Olha, eu penso que a educação não, a escola é um projeto de dominação do mundo. Nós todos somos para a escola, né? Acho que aqui a maioria, talvez um ou outro não, mas quase todo mundo vai para a escola. E aí, há uns 20 anos atrás, eu fui estudar filosofia, mas eu nunca pensei que eu ia dar aula de filosofia, nem é por isso que eu quis estudar filosofia, foi por outros motivos, que eu também não vou detalhar aqui, é uma longa história. Mas aí, quando na minha comunidade abriu a escola de ensino médio, me convidaram para dar aula, eu resolvi dar aula, no ano de 2009. E fiquei dando aula 12 anos, até que no final do ano passado, eu resolvi sair da escola. Ou me tiraram da escola. Até hoje estou tentando entender se eu saí ou se me tiraram. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque depois de pensar muito sobre o que significa isso na nossa vida, eu ando no momento tenho plena convicção de que as escolas deixam as pessoas emburrecidas, adoecidas, limitadas entre a palavra e o número.
E eu digo isso porque eu sou educadora. E muito dos saberes e dos fazeres e das intuições criativas são deixadas de fora das escolas. São podadas. São violentamente podadas. E aí todo o processo criativo das crianças acabam ficando para um segundo plano, para uma aula de educação artística, para um momentinho ali. Mas o básico tem que ir ali, a teoria, tem que tirar nota boa no Enem, tem que acessar o mercado de trabalho, tem que ser alguém na vida. Vai para a escola, menino. Isso é muito violento. Então, a partir disso, eu comecei a pensar e a falar da importância da gente se ligar nisso. Porque se todo mundo vai para a escola, então é a base, né? Se a gente não muda essa base, vai continuar todo mundo se idiotizando, elegendo pessoas como esse desalmado que está aí por enquanto, por pouco tempo. Vai sair. Eu penso que o analfabetismo político do nosso país se dá por conta das escolas. O currículo das escolas são terrivelmente horríveis. Eu acredito que a educação pode sim transformar tudo e todos. Mas da forma como ela está constituída, eu acredito que a gente está formatando pessoas para vir a tomar remédios, para conseguir dormir, remédios para curar depressão, remédios para conseguir ir no banheiro, que tem pessoas que ficam 3, 4 dias sem conseguir soltar suas fezes, de tão enfesados que estão com esse mundo teorizado, mas que não pratica. Para que tanta teoria? Para que tanto? A coisa é muito simples. Para mim, educação é acessar o bem viver. Acessar uma boa e bela forma de ser e estar no território. São códigos que não precisam ser escritos, não. Tem que praticar, tem que sonhar, tem que mergulhar no escuro, na comunicação com o que está ao nosso redor. A natureza tem códigos que não estão nos livros, porque os nossos grandes, vou dizer filósofos, mas eu acho que eles são muito mais que isso, os nossos grandes sábios, eles não escreveram livros, e eles não estão sendo respeitados, mas eles estão lá, nos seus cantos, entoando palavras, boas e belas palavras, para segurar esse céu que não desaba sobre nossa cabeça e manda nós tudo para o mesmo buraco. E aí não importa se você tem dinheiro, carro, plano de saúde, não importa nada. Vamos todo mundo para o mesmo saco. Então ou a gente rema nosso barquinho na mesma direção e se liga que mudar currículo de escola significa transformar os nossos filhos. Quem não ama seu filho? Então para que cada um está levando o filho para a escola? Para acessar o mercado de trabalho? Ou para vir a tomar um remédio para dormir no futuro? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Eu não tenho mais palavras para dizer. Olha, eu acredito que a educação se torna, na minha cultura, existe uma casa de reza, e na casa de reza fala as coisas do dia a dia. Que ensina, lá na casa de reza é falado desse jeito, o pajé fala assim: Cheru Tenondeguá, meu pai primeiro, Chechu Tenondeguá, minha mãe primeiro, Chiwara Terequati, meu corpo imperfeito diante dessa beleza da imortalidade. Animomberuta Koera Nyamantu Jogruare Awan Aikoiawa. Para que eu me manifesto
no amanhã do dia, quando o sol clareia o mundo, para que eu levantasse e me inspirasse e sentir a batida do sol do meu pé. Então, quando se fala isso, é porque está agradecendo esse dia e que vai levantar no outro dia, viver esse dia. Então, é um momento de respeito com a vida, né? E a vida é importante. Então, para nós, existe pai e mãe, né? Então, sempre agradece minha mãe primeiro, meu pai primeiro, minha mãe primeiro. Porque a educação do bem viver vem disso. Sentir os códigos do bem viver é o sentir, perceber o lugar que você está. Ouvir barulho, pássaro, o vento, todas as coisas ao seu redor são importantes, são cenário da sua vida, e você tem que valorizar a sua vida naquele momento e sempre. Então, o respirar do ar é a natureza que dá, o ambiente que dá. Então, não importa como você está. Então, o ensinamento que a gente recebe dentro da nossa casa de reza é respeitar a vida. A vida é o que importa. Não se preocupar com o outro. O outro vem naturalmente. E a natureza, e o dia, e o tempo é que dá a resposta. Então, se pensar nisso, andar devagar, lento. E é por isso que, para nós, também não existe diabo, demônio, né? Nós acreditamos muito por exemplo, Beguei e Anhã. Aí não sei por que colocaram Anhanguera em São Paulo, que parecido que queria colocar o nome do diabo velho, essas coisas, né? Anhã para nós é velocímetro, são sem energia velocímetro. E Beguei são devagar, menos. Então, nós todos estamos no velocímetro, veloz, e onde a gente não percebe as consequências que vamos sofrer. Porque a gente está tão apressado com as coisas que a gente vai fazendo coisas e a gente não percebe que a gente pode sofrer as consequências porque só está no velocímetro, a gente não está no menos. Então, nós da cultura Guarani-Bunhá entendemos isso. Existem energias que é do menos, que vai devagar, se pensar, se demora um tempo. E aí eu tenho um velocímetro que não pensa, não, vamos fazer agora e agora, já agora. Não sabe as consequências que pode trazer esse agora. Então, acho que mais ou menos isso que aprendemos com a nossa educação. E ser cineasta quando eu era bem jovem mesmo, fizeram um documentário na minha aldeia.
E com o documentário, por um tempo, um pajé falando, e eles traduziram. E aí eu vi na tradução a legenda errada. Aí eu falei, nossa, mas não é isso que o pajé falou, né? Então, isso veio um interesse muito grande. Eu falei, eu vou aprender os códigos das pessoas da cidade. Também quero aprender esses códigos e também quero dominar essa máquina, porque a máquina foi feita pelo homem. E eu me considero homem, e aí eu vou dominar essa máquina. Então foi isso que nasceu eu. Muito bem, Carlos. E foi muito legal também você, Cristiano. Muito importante sua fala, muito legal mesmo. Tocante como mulher, como pensadora, como educadora, como mãe. Eu vou voltar para o Jean aqui, que eu estou curioso aqui. Jean, dentro dessa questão, né, cara, que dá uma nova dimensão disso, que são os meios de transmissão, né, que são as mídias sociais. De que forma elas podem influenciar nessas erupções aí? E de que forma elas estão influenciando na sua análise? Verdade. Fui claro? Fui claro, gente? Olha, eu não sou muito bom para responder a pergunta, mas eu acho que ela ajudou em algumas, né? Na Tunísia, Egito, não faz muito tempo, talvez em 2003 aqui, mas eu acho que o fundamental não está aí, né? Eu sempre penso, né, no meu pai, uma pessoa conservadora, que no começo lá do governo Lula achava que acreditava na foto da mansão do Lulinha e a Escola Superior de Agronomia Luiz Antônio Queiroz, se não me engano, acho que Piracicaba, da USP, que é a Exalc, que é uma instituição super prestigiosa, atravessada por políticas em favor e às vezes do agronegócio, às vezes em favor de agriculturas mais interessantes. Mas por que ele acredita nisso? É porque ele quer acreditar, né? Eu acho que a difusão, acho que tem a coisa anterior, que é o desejo dele de acreditar que o Lulinha tinha uma mansão, né? E eu acho que é aí que a gente tem que compreender, né? Que sempre teve, né? Por exemplo, aqui estão um monte de figuras, né, vilipendiadas ao longo da história, né? O pirata, a bruxa, o proletário, o indígena, trans, assim, uma série de figuras que são tidas como matáveis, bárbaras, selvagens, no sentido pejorativo de tudo isso. E eu acho que o caminho, então é isso, né? O cigano, né, vai em vários países tem isso, né? O cigano vai roubar criança, né? O comunista come criancinha, todas essas já estavam colocadas aí, já estavam em esporte. A bruxa, né? Quando pensa na bruxa, então com a verrugona no nariz, uma mulher de certa idade, supostamente feia, né? Quando você pode pensar ali, né, o Paracelso, né, vai falar, né, como as maiores cientistas do seu tempo, né, que vão ser importantes no começo da medicina, com uma disputa quando vai ser a medicina, uma medicina masculina também, né, do médico e tudo mais, muito ligado a uma igreja fundamentalista, então católica, e eu acho que tem um pouco tem que trabalhar a partir disso, né? Tem uma hora que falei, a luta é criminosa, ela é sempre criminosa, porque ela é sempre criminalizada, né? Então, um pouco que uma figura incrível, sino-americana, Jack Wong, fala, né, contra a inocência. Então, também
combater isso não é no terreno do somos inocentes, é de alguma forma um pouco provocativo, é que somos criminosos, porque justamente para o sistema é o que ocorre, né? Então, por isso que se vê até hoje a bruxa com esse imaginário tão forte, é porque é uma guerra contra as mulheres, né? E a vassoura, né? Tudo isso, né? tem elementos, acho que muito interessantes, né? Ela é isolada, ela está fora, né? Tem toda uma... É muito eficiente, né? Que nem o pirata, né? O que alguns historiadores vão defender, que os piratas eram em determinado momento ali do século XVII, XVIII, as coletividades mais democráticas que tinham, né? Que era justamente o contraponto ao absolutismo e até igualitário, que dividiam um butim, né? Tem a ver com o nome daqui, né? Que eram embarcações multirraciais que aboliam tomavam navios negreiros, ou seja, era todo o avesso do sistema e tinha uma tecnologia ali, claro, com muitos problemas, mas de uma opção de igualitária, né? De poder destituir o chefe, né? De destituir o que mandava, né? E acho que essas figuras malditas são as que inspiram mais hoje do que tudo. Eu acho que um pouco, respondendo lateralmente, acho que é um pouco por aí, né? Eu acho que que a gente pode contrapor a isso, né? Também não entrando num fetiche tecnológico, né? Talvez, não sei. Mas talvez o Douglas tem coisa para dizer sobre isso a partir do Debord, não sei. Mas a democracia representativa, esse modelo, será que não é um freio também para esse ímpeto das pessoas, esse ímpeto coletivo? Ele não serve como um freio? Tem um autor liberal que chama Benjamin Constant, que ele contrapõe a democracia dos antigos e a dos modernos. E é muito interessante, porque ele defende a dos modernos, mas fala, dos antigos decide sobre tudo. A guerra e a paz, os impostos, sobre tudo se decide sobre tudo. E ele vai defender, não, dos modernos é mais interessante, porque ela delega para os especialistas, para uma casta no final, porque ela tem mais coisa para fazer, tem a vida privada para gozar, né? E é interessante que, acho que a representação é um mal, mas o avesso disso é se doar muito, porque qualquer empreendimento coletivo dá muito trabalho, né? Então tem também uma, entre aspas, no seu termo é bom, tarefa, missão, possibilidades, mas que envolvem isso também, né? Não tem uma... Não é fácil, não brota de cima, mas sim de baixo. Não sei se quiser complementar aí, Douglas, não sei se... Diante... Eu não sei também, que já está no ponto de a gente encerrar, não sei como é que está aí a organização, está livre, está tudo... Fique à vontade aí, Douglas, se quiser colocar aí questões referentes a propriamente a democracia e essa representatividade. Pois é, né? Democracia representativa. A gente pode ficar elucubrando isso até amanhã, né? Então eu vou cortar o caminho e vou pensar na real, assim, a história do Brasil, né? A República Brasileira nasce de um golpe palaciano, certo? E eu estou falando um pouco da história brasileira, não à toa, porque, de novo, né, ele, Achille Mbembe, vai dizer que, sabe, é curioso, porque quando eu comecei a estudar a democracia racial, o mito da democracia racial, eu cheguei à seguinte conclusão provocadora, assim, que no Brasil nunca tivemos uma democracia racial e, no entanto, tivemos uma democracia racista. No momento que eu formulei essa frase, né, escrevi assim, não mandei para o Twitter porque eu não tinha na época, então eu preferi rascunhar e ficar meditando nela. Depois o Twitter me arrebentou, colocou lá, sabe,
Bom, mas enfim, tem alguma coisa muito curiosa nessa história, que é como a democracia brasileira ela é formulada através de uma república que vai excluir com um corte, né, vai excluir todos aqueles que foram as mãos de obras que deram condições de possibilidade para a primeira modernização brasileira. Então, através de leis, você simplesmente olha. E isso vai ser legitimado depois por uma leitura eugenista que vai fazer uma aposta muito esquisita em comparação ao mundo europeu, que é a aposta de que, bem, a miscigenação iria causar um embranquecimento, tendo em vista que o gene branco é o dominante. Então, em primeiro lugar, nós tivemos uma opção por simplesmente tira a pretaiada das fazendas, certo? Que inclusive eram muito mais hábeis no manejo da terra do que os europeus que chegavam. Tá bom? Esses europeus também, todo mundo fudido. Mas que chegavam, eram encaminhados para a fazenda, certo? E aí o que acontece no Brasil? Vai sumir a presença do negro durante pelo menos os 20 primeiros anos da República Brasileira, República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. O negro some da literatura. Eu tenho uma amiga muito gente boa que pesquisa, por exemplo, o balé no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E ela, estou trazendo isso porque isso é interessante, só para a gente pensar como vai ser formulado esse imaginário eugenista que vai perdurar pelo menos, inclusive depois de Getúlio Vargas, né? Mas ela faz uma pesquisa muito interessante sobre as bailarinas do Teatro Municipal e descobre que não haviam negras no Teatro Municipal. Só que aí ela fala assim, mas como assim? Que ela faz uma porcentagem da população negra do Rio de Janeiro na época e fala assim, poxa, não bate. E aí ela vai atrás das fotografias das bailarinas. E eram negras. E eram negras. O que acontece então é que a declaração posta pelo outro é que elas não eram negras justamente para sustentar essa noção de apagamento que vai organizando a história brasileira. O apagamento da contribuição indígena, o apagamento da contribuição negra no interior desse processo, cuja culminância vai ser a democracia racial, que tudo bem, é o conservador de Sacramento, mas a gente não pode esquecer que ele escreve muito bem, que é o Gilberto Freire, e ele não é ele que elabora a noção de democracia racial, mas é um repórter francês, um jornalista francês, que ao ler o seu livro fala, olha, no Brasil aconteceu o que Alex Tocqueville não previu. A possibilidade de uma democracia racial. Então veja como isso tem uma... E aí, bom, só para dar mais um dado, em 1912 o congresso, um dos primeiros congressos eugenistas ocorrido também no Rio de Janeiro, apostaram que em 2012 o Brasil, se continuasse a manutenção da política de miscigenação, em 2012 o Brasil seria um país branco, dado a predominância do gene branco como mais adaptável, né, e portanto mais forte, o superior na estrutura hierárquica. E eu nem sei mais por que eu estou falando tudo isso, mas eu acho... a democracia. Ela não acaba podando a liberdade de dizer. Ah, sim, é isso, a democracia. Pois é. E aí, voltando para esse quadro todo dessa república, né, que se organiza por classes aristocráticas, e aí é preciso que a gente lembre que a aristocracia vai financiar uma ideia de modernização nos marcos dessa estrutura colonialista que é herdada, que é a herança dela própria. Então a gente tem um modernismo
que tenta responder essa modernização brasileira, certo? Que a ideia é o país de todos os povos, mas a prática é a radical matança, a continuação do genocídio que está posto aqui desde a era escravocrata. Aí, entrando na questão da democracia, né? Aí tem uma questão complicada, porque aí eu volto para a democracia racista, né? Foi uma democracia racista no sentido, e isso é um oxímoro, se a gente pensar o significado de democracia. Isso só é possível, essa democracia racista, num horizonte de reprodução da vida social, em que as formas de reprodução são balizadas pela radical exploração, pela construção de imaginário que impede a troca e a partilha com a diferença e que, portanto, já é uma estrutura patológica e, por isso, o adoecimento mental, que eu acho que a gente tem que falar sobre saúde mental mesmo, mas para além da clínica, inclusive, né? Porque, bem, o divã, firmeza, eu acho importante, inclusive, né? Me autorizou, né? O divã é importante, mas as práticas, as formas de adoecimento tem a ver com essa estrutura. Então, o que a gente teve até hoje, o que a gente teve até hoje foi uma democracia racista, que é um oxímoro. Sim. O que a gente teve até hoje foi uma democracia racista que respondeu por essa negação daquele que foi negado. A minha questão, então, eu vou devolver a pergunta. Lutamos pelo significante democrático como uma possibilidade de subversão desse quadro, ou abandonamos esse significante e vamos pensar novas formas de organização político-social? E com isso eu encerro. Deixo a reflexão para vocês levarem para casa, para o bar, vamos. Gente, eu recebi um comunicado aqui que o próximo grupo aí, o próximo evento já está pronto. Então, se as pessoas aqui, os amigos quiserem fazer as considerações, eu agradecer desde já ao público, né? Parabéns, vocês que me suportaram até aqui. E se quiser fazer umas considerações finais aí. E agradecer aqui o pessoal aqui, da equipe aqui, de todo mundo que trabalhou para que isso acontecesse, né? De coração, todo esse trabalho de vocês. E se alguém quiser fazer alguma consideração final, tá bom. Mas você já conhece, né? Eu agradeço esse público que estão aqui atento e com certeza eu vou confiar em vocês para mudar o pensamento, vai depender dessa união, né? Eu sou índio e índio quer dizer uma negação. Deus seria Deus em índios, então quer dizer sem Deus, né? Mas na verdade eu acredito muito nas paisagens, no vento, no sol, a lua, tudo que rege minha vida. Eu acredito nisso. Então, eu vejo que nós todos aqui devemos ser índio. Obrigado. Agradecer também por essa oportunidade de falar um pouquinho, de ouvir. Aprendi bastante escutando vocês todos. Obrigada. Na sua casa, aqui no seu território, nos receber.
E queria só compartilhar um pensamento para deixar também, né, uma sementinha aí para vocês levarem para casa e refletir cada um. Eu tenho refletido nos últimos tempos sobre 3 pontos principais que talvez para vocês, não sei o que pensam disso, mas para mim, que caminho por muitos territórios de povos diferentes aqui no nosso país, tem 3 coisas que têm desequilibrado os nossos territórios, historicamente: a Bíblia, a cachaça e o currículo das escolas. Falar isso não é fácil, mas eu queria dizer para vocês que nós temos as nossas religiões, as nossas espiritualidades, as nossas buscas de respeito com o ser sagrado. Existe um segredo profundo dentro do sagrado e ele deve ser respeitado. Então eu invoco o respeito a todos os rezadores e rezadoras, a todas as parteiras, as raizeiras, a todos os seres que curam, ao tabaco, que é um ser sagrado e criminalizaram em nome do capital, mas o tabaco cura, o álcool mata e tem matado. Eu cresci vendo meus parentes morrendo por conta da cachaça. Jean, muito obrigado, irmão. Mas ali você colocou só um, tem que colocar logo, né? Você vai integrar ou já vai? Amanhã faz, né? Respeitáveis camaradas, neste tempo revolto, estudando os nossos trevosos dias, talvez não saiba quem fui eu. Talvez um sábio vos diga que fui outrora um poeta da ebulição, inimigo ferrenho das águas cristalinas. Cada tomo de poemas incendiários nós o abriremos, e mesmo sem ler, sabemos de que lado lutar. Todo negacionista da cultura é desde já meu inimigo jurado. Morre, verso meu. Morre como uma pessoa, anônima como tantas tombadas pelo capital. Camarada vida, a trote mais rápido, marchemos mais rápido. Lutamos pelas palavras, pela ciência, pela verdade. Com a língua áspera dos cartazes, eu nasço. Movimento incansável das ruas. Uma pessoa anônima como tantas tombadas pelo capital. Camarada vida, a trote mais rápido, marchemos mais rápido. Lutamos pelas palavras, pela ciência, pela verdade. Com a língua áspera dos cartazes, eu nasço.
movimento incansável das ondas.